Hoje é mais um dia de treta com P de Telemita e de entender em detalhes os dois lados e o passo a passo de por que o Kenneth Grant foi expulso da Ordem do Templo Oriente de Cal Germer e o que isso tem a ver com a fundação da Loja Nova Isis, que foi o trabalho central da vida do Kenneth Grant e que fez ele famoso. Essa é uma das histórias que as cartas são fundamentais. Muitos mentirosos e fofoqueiros preferem falar que o Grant pirou, que ele publicou um manifesto alienígena e que ele foi expulso porque ele ficou amigo de um inimigo do Germer. Mas a história não é bem assim. Para entender essa tensão, é preciso compreender um pouco sobre o que é a Ordem do Templo Oriente e o que aconteceu desde a sua fundação até esse momento em 1955. A Ordem do Templo Oriente foi fundada por Theodore Royce nos primeiros anos do século XX. A priori, o objetivo do Royce era um grupo que funcionasse sob os moldes maçônicos, ou seja, que um candidato, homem ou mulher, que quisesse entrar para a ordem, passaria por um ritual que era como se fosse uma cerimônia teatral, e esse ritual conteria alegorias e símbolos que seriam referência àquele grau. E o candidato iria estudando e vivenciando aqueles símbolos ao frequentar as reuniões do grupo, até que ele estivesse pronto para avançar para o próximo grau. Essa iniciativa do Royce não teve muita adesão e, apesar dos esforços dele, após a Primeira Guerra Mundial, pouquíssimas eram as pessoas ligadas à Ordem do Templo Oriente. Uma delas, em particular, era o ocultista britânico Aleister Crowley, que foi recebido na Ordem do Templo Oriente em 1910. 2 anos depois, ele recebeu o grau 10 de Theodore Royce, que colocava o Crowley como responsável pelo AUTO em todos os países de língua inglesa. O Royce também pediu para o Crowley reescrever todos os rituais da AUTO. No início da década de 1920, o Theodore Royce morre, e em 1925, o Crowley assume a liderança da Ordem do Templo Oriente. Ele investe bastante tempo e energia até a sua morte em 1947. Mas apesar do Crowley ter reformulado os primeiros rituais e escrito a missa gnóstica e arregimentado alguns membros, a AUTO do Crowley também não atendeu às expectativas que ele tinha. Na prática, a única loja que funcionou sob a autoridade do Crowley foi a loja Agape, que foi fundada inicialmente em British Columbia, no Canadá, e depois refundada como loja Agape número 2 na Califórnia, nos Estados Unidos. A despeito da loja Agape ter se mantido ativa por mais de uma década, o Crowley não poupava críticas para expressar a decepção que ele tinha com o funcionamento da ordem e o destino que ela estava levando. Principalmente o que o Crowley aponta como muito drama e brigas interpessoais e muito pouca realização mágica ou prática. Em 1941, o Crowley começou a passar a responsabilidade da AUTO para o seu sucessor, o Cal Germer. E em cartas, Crowley e Germer reconhecem que o formato da AUTO enquanto ordem não estava funcionando. O Crowley diz especificamente para o Germer em 1941. É bastante claro para mim que é necessária uma mudança completa na estrutura da ordem e dos seus métodos. O segredo, ou seja, o segredo do grau 9 do Soberano Santuário, é a base, e você deve selecionar pessoas adequadas. Quando Crowley morreu, a situação da AUTO era parecida de quando Theodore Royce morreu. Poucos membros e atividade. A loja Agape funcionou até 1949. Depois disso, a AUTO fica décadas sem uma loja ativa. Na década de 50, o Germer chegou a tentar incentivar a Jane Wolfe a realizar iniciações, mas esse plano acabou não vingando. É nesse contexto que o Germer e o Grant conversam nas várias cartas que eu mostrei no episódio passado. O Cal Germer fala muito sobre como que ele não se sente capacitado tecnicamente para gerir a AUTO, que ele não queria ser visto como o cabeça externa, ou OHO, e que o que ele mais queria é que alguém capacitado tomasse a frente disso. E é aqui que começa a treta. Eu vou tentar dar os dois lados da história, porque depois de ler muitas cartas e conversar com o Michael Staley, que é o sucessor e herdeiro do Kenneth Grant, fica claro nessa história que não tem um lado totalmente certo e outro totalmente errado. Hoje é mais um dia de uma história que, se as pessoas tivessem feito psicoterapia, tudo seria diferente. Então, escolha uma posição confortável e sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Eu sou o terapeuta junguiano, e se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Muitos detratores do Cal Germer vão dizer que ele odiava o AUTO, que ele queria que o AUTO acabasse. Isso é claramente falso.
porque nas diversas correspondências, mas especialmente com o Grant e com a Jane Wolfe, o Germer parece uma pessoa genuinamente preocupada com o futuro da OTO. Na maioria das vezes ele meio que pecava pelo excesso, mas era tipo um pai superprotetor. Conta-se que ele tinha um jeito muito mais duro para ver as coisas. Alguns atribuem ao fato de ele ser alemão, outros aos horrores que ele passou no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ou na influência do nome mágico do Germer, que era Saturnus. Além disso, a relação dele com o Grant tinha uma diferença de idade bastante significativa. Quando eles começaram a se corresponder, o Germer tinha 63 anos e o Grant 24. Então, apesar dos elogios, o Germer via com uma certa desconfiança o jeito do Grant de jovem, que por muitas vezes tinha uma grande empolgação com o assunto e depois sumia. E também por um desejo de fazer as coisas sempre de um jeito diferentão e inovador. E a história começa mais ou menos nesse ponto de tensão, em que o Germer queria que alguém surgisse e tomasse a frente da UTO. Alguém que entendesse de magia, do trabalho do Crowley, de Telemann e que pudesse atuar como uma liderança no crescimento da OTO. Mas, ao mesmo tempo, o Germer tinha clareza que esse compromisso é um compromisso para a vida toda, e que não dava para alguém topar isso agora e daqui a uns anos perder a empolgação e fazer alguma outra coisa, abandonando tudo para trás. Essa é uma atitude que o Grant teve algumas vezes, inclusive com os grupos que ele conduzia. Em certo momento, ele perdia interesse, desfazia o grupo e ia viver a vida dele. Além disso, a história da UTO de 1925, quando o Crowley assumiu o comando, até 1955, foi recheado de intrigas e muitas vezes questionamentos da autoridade do Germer por parte dos membros remanescentes, principalmente aqueles da loja Ágape nos Estados Unidos. Então o Germer sempre frisa nas cartas que ele está disposto a dar liberdade para o Grant trabalhar do jeito que ele achasse melhor, contanto que mantivesse o Germer informado. E é nesse contexto que, em 1951, o Germer mandou a patente da OTO, autorizando o Grant a iniciar as pessoas até o grau 3. Era um primeiro gesto do Germer dando autoridade para o Grant e vendo como é que isso se desdobraria. Essa era uma autorização que ninguém mais tinha recebido, especialmente as pessoas da Califórnia e da loja Ágape. E aí, nessa dinâmica de estudar os materiais do Crowley e tentar manter um grupo de prática mágica, que o Grant começa a rascunhar um manifesto que vai ser publicado em 1955, chamado Manifesto da Loja Nova Isis. O manifesto abre de uma forma grandiosa. Uma nova e poderosa influência está envolvendo a Terra, e até agora poucos indivíduos estão abertos ao influxo das vibrações sutis dessa influência. Seus raios emanam de uma fonte ainda inexplorada por aqueles que não estão em unidade com ela em essência e espírito, e ela encontra seu foco atual no universo exterior, no planeta transplutônico Isis. Eu vou tentar explicar uma coisa que é bastante confusa nessa história do manifesto e que, inclusive, é uma das coisas que vai causar a ruptura do Grant com o Germer. Lembrando que o Grant tinha uma patente para trabalhar os graus 0, 1, 2 e 3 da OTO que tinha sido enviada para o Germer. Então, nesse manifesto, o Grant anuncia uma coisa que ele chama de Loja Nova Isis, e que a Loja Nova Isis é uma loja da OTO. Só que a proposta do Grant é que a loja Nova Isis fosse uma espécie de uma ordem dentro da ordem. E aí, para complicar, o Grant usa os mesmos nomes e formatos da OTO para os graus da loja Nova Isis. Na Ordem do Templo Oriente, existem os graus Minerval 1, 2, 3 e assim por diante até o grau 9. Na loja Nova Isis, além desses graus, existiam os graus 0 a 9, que eram exclusivos do sistema da loja Nova Isis. Segundo o manifesto, esses graus da loja Nova Isis foram projetados com o propósito de disseminar os ensinamentos sobre a Nova Isis e como cada indivíduo pode melhor entrar no fluxo de seu poder e aproveitar as vibrações sutis que ela continuamente emana. Após cumprir as disciplinas e obrigações da ordem interna da loja Nova Isis, o irmão recebe a iniciação no soberano santuário da Gnose, OTO, o qual lançou sua luz orientadora sobre ele ao longo de sua árdua jornada pelos graus inferiores, e o conduziu, enfim, à revelação daquele poder supremo e secreto que está oculto em seu grau mais elevado. Como ainda não estava complicado o suficiente, no manifesto, o Grant usa os mesmos nomes e títulos de liderança da OTO para a loja Nova Isis. Então, no final do manifesto está assinado Mestre Nodens, grau 10, NIL IHO, Frater Aosik, grau 9, OTO.
Mestre Totti, grau 10, NILOHO. Frater Aciene, grau 7, OTO. O que significa esse monte de nome e letra? As duas primeiras linhas significam que o Frater Alcic, que é o nome mágico do Kenneth Grant, possui o grau 9 da OTO. E na loja Nova Isis, que fazia parte da OTO, o mesmo Kenneth Grant possui o grau 10 e o cargo de IHO, ou Inner Head Order, da loja Nova Isis. Da mesma forma, o Frater Acien possui o grau 7 na OTO. Mas no sistema de graus da loja Nova Isis, ele possui o grau 10 e era o OHO da loja Nova Isis. O termo OHO, que significa Outer Head Order, ou o cabeça externa da ordem, era reservado em geral às pessoas que eram o grande chefe da ordem. Então o Grant estava tentando falar que a loja Nova Isis tinha um cabeça que estava subordinado ao cabeça da OTO, mas esses dois tinham o mesmo nome. Aí, para colocar um temperinho no final, o Grant também acrescenta no manifesto o seguinte: A loja Nova Isis está em concordância com o mestre Therion, um antigo grão-mestre da OTO, com o atual mestre S, que é o líder mundial da OTO no exterior e que opera nos Estados Unidos da América, e com a já mencionada loja na Alemanha, controlada pelo mestre G. O mestre S, que o Grant menciona, é o Karl Germer, Frater Saturnus. O mestre G era o Gregorius A. Gregório, que o Karl Germer conhecia e detestava. Mais à frente, o Grant reforça a ligação dele com o Gregórius. A loja Nova Isis possui documentos especiais não publicados e secretos que contêm conhecimento de certas fórmulas mágicas implícitas no Liber Legis, mas ocultas cabalisticamente ou de outras formas aos olhos dos profanos. Uma loja irmã na Alemanha assumiu o elemento saturniano dessa nova revelação, assim como a Nova Isis assumiu o isíaco. Essa loja irmã na Alemanha que o Grant se referia era a Fraternitas Saturni, comandada pelo mestre Gregórius. Esse é um ponto que praticamente ninguém toca sobre a história telêmica. É comum, mesmo em sites de instituições, dizer que o Grant publicou os manifestos e o Germer expulsou o Grant. E dizer que parte disso é porque o Germer ficou irritado que o Grant era amigo do Gregórius. Mas isso deixa de fora um pedaço significativo da história e dá muita importância a essa questão do Gregórius, ao invés do embate ideológico entre o Germer e o Grant sobre o que deveria ser de Telemann e da OTO. Houve uma troca de cartas entre o Grant e o Germer, debatendo os assuntos do manifesto antes que o Germer decidisse expulsar o Grant. E também existe a carta em que o Grant falou da sua expulsão. Eu conversei por e-mail com o Michael Staley, que é o herdeiro do legado do Grant, e ele gentilmente me enviou uma parte de uma publicação que faz citação direta de trechos da troca de cartas entre o Grant e o Germer. E através disso é possível jogar muita luz sobre esse conflito. Um dos pontos de tensão entre o Germer e o Grant, e que muitas pessoas gostam de caçoar sobre o Grant, é a alegação de que haveria um planeta chamado Isis, fora do nosso sistema solar, e que esse planeta emitia uma energia que influenciava magicamente a Terra. Essa alegação não é corroborada pela astronomia. Aí o Germer na carta questiona: Isiac Isis, sobre quem sua ordem é fundada? Primeiro, qual é a distância do planeta Isis em relação ao Sol? Qual é sua órbita? De qualquer forma, parece ser um planeta. A OTO é inteiramente solar, baseada no centro do nosso microcosmo, no sistema galáctico. Por que basear uma ordem, ou mesmo uma loja, em uma lasca de um todo? No panfleto é mencionada uma loja irmã na Alemanha, controlada pelo mestre G. Grosch Gregorius, sem dúvida, representando o elemento saturniano, novamente planetário, em vez de solar. Além disso, Grosch tentou várias vezes se afiliar ao OTO sem sucesso. Eu o conheço há 30 anos. É um tanto cômico para mim elevá-lo a uma posição espiritual, como o panfleto sugere. E quanto a Telema, ele pouco conhece sobre sua pureza, moral, exigências diamantinas, seu pensamento, etc. Aí o Germer vai rebater algumas das coisas que estavam no manifesto, começando pela alegação de que a loja Nova Isis possuía documentos especiais não publicados e secretos, que continham conhecimento de certas fórmulas mágicas do Liber Legis. De modo geral, no que diz respeito a lojas e ordens, parece-me que você atribui importância excessiva à OTO, como detentora exclusiva do segredo que conhecemos. Na verdade, ele é conhecido em todo o mundo. Posso falar com algum peso sobre a Alemanha.
onde já em 1925 havia um número considerável de grupos independentes que ensinavam esse segredo. As organizações maçônicas alemãs no grau 33, onde isso foi genuinamente adquirido, possuíam e aplicavam esse conhecimento, etc, etc. Claro, Himmler destruiu esses grupos quando não conseguiu encontrar o segredo em seus arquivos, mas ele o procurou, assim como tentou comigo. O que não entendo é como você iguala ISIS a Nuit. Ambos os termos ou conceitos são incomensuráveis. Mesmo como Nuit igual a 56 e Babylon igual 156, algo bastante diferente, embora frequentemente confundido. Alguns dias depois, o Grant respondeu elaborando mais sobre o assunto. Ele começa falando sobre o planeta Isis. Ísis. Não sei a distância do planeta Ísis em relação ao Sol. E de fato isso não é nem um pouco importante. Não se mede a espiritualidade de um homem ou qualquer outra qualidade que ele possa possuir pelo seu tamanho ou forma. O que é importante, e insisto que isso tem importância apenas no que diz respeito ao simbolismo, é o fato de que o planeta Ísis não pertence a este sistema solar. Está além dele, na verdade, assim como o espírito do homem está além de seu corpo. Repito, isso é importante apenas simbolicamente. E aqui, penso eu, você interpretou o manifesto de uma maneira que não era a intenção, ou seja, em seu significado literal e externo, o qual tem tanta relação com seu verdadeiro significado quanto uma verruga no nariz de um homem tem com suas capacidades mentais. Por favor, não sinta que isso é uma evasão do assunto, porque a questão é vitalmente importante, mas é uma questão simbólica ou espiritual e não se ocupa das características ou peculiaridades espirituais de certas entidades celestiais, sejam solares, planetárias, estelares, remotas ou próximas. O manifesto está formulado em uma linguagem simbólica, e a chave para essa linguagem não será encontrada na astronomia, astrologia ou em qualquer ciência desse tipo, pois ela alude a uma região indescritível na linguagem da razão e da medida ou nos termos técnicos e arbitrários de qualquer ciência. Que conhecimento seria transmitido ao fornecer o diâmetro do planeta Ísis ou sua distância do Sol? Atrevo-me a sugerir: nenhum. Em seguida, o Grant vai comentar sobre a relação dele com o Gregor A. Gregorius da Fraternitas Saturni, que o Karl Germer conhecia e não gostava. É claro que não concordo com tudo o que li de Gregor A. Gregorius, mas também não concordo com tudo o que o próprio AC disse, e estou disposto a apostar que você também não. Mas na medida em que um irmão pode reconhecer, estimar e apreciar o trabalho e os esforços de outro em seu caminho, penso que há muito pouco, relativamente falando, com o que eu possa discordar em relação a Gregorius. O mesmo acontece com você. Como sabe, divergimos em vários pontos, mas nossos objetivos e princípios gerais podem, com justiça, ser considerados harmoniosos e semelhantes. Depois disso, o Grant comenta sobre a OTO ter ou não um segredo exclusivo, a estratégia de falar assim e a importância não só do segredo, mas do método em que ele é transmitido. Com relação ao que você escreveu sobre a excessiva importância que dou à OTO, gostaria de lembrar que estou plenamente ciente da universalidade do segredo central gnóstico, bem como de sua atemporalidade, mas, para os propósitos de nosso manifesto, não seria estratégico afirmar que somos uma entre 1000 outras ordens, ensinando o que qualquer um pode facilmente descobrir por 6 pence na seção de livros ocultistas usados da Foiles. Porque por mais que isso seja verdadeiro em certo sentido, no que diz respeito ao método de transmitir esse conhecimento, isso de forma alguma é verdade, e acredito, novamente, que você concordará comigo quando digo que importa muito como e por quais etapas esse conhecimento profundo e vital é colocado à disposição do candidato merecedor, e às vezes muito sensível, que está buscando. A essa altura, o Germer já havia lido o manifesto várias vezes, e cada vez ele achava mais coisas que ele discordava. Então, em uma outra carta, ele volta ao assunto do planeta Ísis. Sua explicação na carta sobre Ísis não corrige nada. Precisamos cultivar precisão de pensamento e discurso. Um planeta é um satélite. Você não pode fugir disso. Então, se sua Ísis é um planeta transplutônico, ela permanece um adjetivo, algo auxiliar. Você não pode escapar disso. Nuit, no entanto, é cósmica, única. Envolve todas as estrelas, mais planetas, todas as possibilidades, todas as Ísis. Ísis é uma experiência e uma concepção que precisa ser transcendida. Conforme o verso 50 do Liber 65, é transitória. Nuit não pode ser transcendida. Confundir isso é imaturo. Além disso, se algum homem educado ler seu manifesto,
Ele simplesmente rirá de você e de seu texto. Se você não estudou astronomia, é melhor começar. E para encerrar, o Germer vai no ponto que causa mais confusão. O fato de que o sistema criado pelo Grant usa os nomes, graus e referências que o sistema da OTO usa. Por isso devo insistir que você elimine todas as referências ao OTO de seu panfleto. Também recomendaria que você alterasse completamente o sistema de graus e as abreviações, como OHO, para evitar enganar outros e agir sob falsos pretextos. E aí acaba que o Grant fica puto. Na perspectiva do Grant, o Germer estava procurando pelo em ovo, porque ficava dizendo que queria que alguém tomasse a frente da UTO, tirasse esse fardo das mãos do Germer, que a pessoa podia trabalhar como quisesse. Mas quando o Grant demonstrava a energia e a iniciativa, o Germer ficava criticando. A resposta do Grant foi datada de 14 de junho de 1955, e começa com ele reclamando que o Germer fala muito de astrologia. Como disse, sendo ignorante na ciência da astrologia e inábil em seu uso, sou naturalmente incapaz de compreender seu primeiro parágrafo em todo o seu sentido, mas o restante de sua carta é muito fácil de entender. Se não fosse pelo fato de eu ter uma pasta cheia de cartas suas, cada uma à sua maneira, tentando destruir qualquer esforço da minha parte para fazer algo construtivo no campo mágico, eu teria levado esta de forma muito amarga. No entanto, como não sou amargo por natureza, a única reação que isso cria em mim é um cansaço e uma sensação de total futilidade de tentar ganhar seu assentimento em qualquer questão que eu possa empreender. Vários anos atrás, quando você costumava me escrever nesse tom negativo e destrutivo, eu sentia profundamente uma sensação de inadequação para a grande obra na qual, talvez de forma tola, me envolvi. Mas agora as coisas são um pouco diferentes, e prefiro confiar em minhas próprias ideias do que em sua crítica a elas. Seja certo ou errado, acredito que sou sincero em minha interpretação dos ensinamentos do mestre Therion, e também que estou particularmente e generosamente equipado para a promulgação desses ensinamentos, não de uma maneira papagaio, dogmática e literal, mas no sentido mais verdadeiro de seu significado espiritual e mágico, de acordo com as circunstâncias e com meu próprio conhecimento e compreensão, que estão em constante desenvolvimento. Por outro lado, você me parece colocar uma construção muito limitada sobre esses ensinamentos, mas isso é problema seu, não meu. Não vou buscar refúgio em termos como revelação ou iluminação ou algo do tipo, mas quero ressaltar que minha interpretação do livro da lei, ou de qualquer parte dele, é minha interpretação, e sendo tal é tão válida e tão boa quanto a sua. Qualquer que seja sua crença sobre o que Isis é ou não é, isso não faz diferença para mim, e não concordo com suas observações sobre esse assunto, assim como não concordo com qualquer outro ponto abordado em sua carta. O tempo para discussões acabou. Continuar discutindo palavras como essas não nos levará a lugar algum. Sinto que devo falar abertamente, e o que gostaria de dizer é o seguinte: não vou alterar nada no meu manifesto, nem nos meus documentos de grau, nem nos meus rituais, nem nas minhas instruções roteirizadas, nem na minha forma de instruir ou transmitir o conhecimento presente na loja Nova Isis, só porque você não concorda. Recuso-me a aceitar que estou navegando sob falsos pretextos e desafio qualquer um a me testar magicamente ou de outra forma nesses assuntos. Se a reação do homem educado ao manifesto e a mim for risadas, então que ele ria. Quanto mais educado for, mais ele pode rir. Ele pode passar a vida rindo no que me diz respeito. Além disso, e esta é a posição final, desafio qualquer um a assumir a responsabilidade implícita na liderança da filial britânica da OTO. Sempre disse, e continuo dizendo, que estou perfeitamente disposto a trabalhar sob qualquer pessoa que você nomear, desde que ele seja magicamente competente. Você não nomeia ninguém, você espera e espera e espera. Minha resposta é que você vai esperar em vão. Diante disso e de minha firme recusa em alterar minha posição em um único ponto, é melhor que você continue emitindo suas encíclicas, decretos, mandatos, ou seja lá qual for o nome dessas coisas. Mas aviso que não acredito mais em sua soberania. E você terá que agir com força para sufocar a loja Nova Isis ou me derrubar do trono da filial britânica da OTO. Digo tudo isso, não com espírito rancoroso, por mais estranho que isso possa parecer, mas porque sinto que é hora de pararmos de rodeios como temos feito há tantos anos. Apesar disso, e esta é a parte irritante de toda a questão, sinto no fundo, ou seja, no nível verdadeiramente mágico, que estamos em acordo um com o outro. Mas você não admite isso. Baseando sua recusa, ou assim me parece,
em uma certa incompatibilidade astrológica em nossos mapas que tanto influenciou e distorceu sua mente que você não consegue reconhecer um verdadeiro irmão e amigo quando o vê. Usei o termo chefe nominal da ordem acima, pois acredito que, assim como Royce foi dito ter sido particularmente indiscriminado em sua maneira de conceder cartas e autoridades, ou pelo menos foi o que AC escreveu, AC cometeu um grande erro ao constituí-lo como o OHO. Não digo que estou certo, mas acredito que este é o caso. Tampouco digo ou sugiro que eu seria o homem para o trabalho. Isso é claramente absurdo. Eu tinha apenas 21 anos na época ou algo assim. Mas o que digo é o seguinte, que no que diz respeito à filial britânica da Ordem, nunca haverá um homem mais sincero, mesmo que surja um homem mais competente do que eu. E porque acredito que este é o caso, ocuparei essa posição até que seja legitimamente removido ou até que você perceba que sou feito para esse trabalho, quando continuarei a ocupá-lo em uma base amigável e fraterna com você, algo que sempre sonhei em fazer, de qualquer maneira. Em 20 de julho de 1955, Carl Germer enviou a Kenneth Grant uma correspondência que dizia: notificação de expulsão. Faze o que tu queres há de ser o todo da lei. Você está notificado que a pequena e limitada autoridade que lhe concedi uma vez para estabelecer um acampamento da OTO no Vale de Londres foi retirada, e eu formalmente o expulso da Ordo Templi Orientis. Você abusou gravemente da confiança que lhe foi depositada, ao imprimir e distribuir um assim chamado manifesto, sem minha aprovação e pelas minhas costas. Você demonstrou falta de senso de decência e respeito pela devida autoridade, ao fazer declarações falsas e enganosas nele, imprimir mentiras descaradas e de maneira geral navegar sob falsos pretextos. Você demonstrou desonestidade moral e espiritual, e provou-se completamente indigno de liderança em uma causa que está minimamente conectada com uma ordem como a OTO, muito menos com uma causa como a lei de Telema. Amor é a lei, amor sob vontade. Em agosto de 1955, o Grant escreveu para a Sociedade Astronômica perguntando se eles tinham alguma informação sobre o recém-descoberto planeta Isis. Eles responderam dizendo que não estavam cientes de uma descoberta recente, mas que havia um corpo celeste chamado Isis, descoberto por um astrônomo britânico, N.R. Pogson, em 1856. Ele está localizado no cinturão de asteroides, aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ele claramente não era o corpo transplutônico que o Grant procurava. O asteroide tinha recebido esse nome, na verdade, por uma homenagem à filha do Pogson. E aí, por uma curiosa coincidência, o corpo celeste foi descoberto em 23 de maio, dia e mês de aniversário do Kenneth Grant. Essa briga é central no desenvolvimento do trabalho do Grant. A partir dessa ruptura, ele passa a trabalhar sem supervisão hierárquica, mas investe energia em o que nas décadas seguintes vai se tornar a primeira obra autoral sobre Telemann desde a morte de Aleister Crowley. Depois de ter contato com essas cartas, dá pra ver que não foi uma dinâmica simples, mas na verdade houve muita projeção de ambos, e a dificuldade de reparar uma relação desgastada que tinha o peso da distância e a diferença de idade e de cultura como fatores significativos. O fato de que eles não tomaram consciência que estavam projetando um no outro, e isso acabou causando uma ruptura, aponta um lugar em que a psicoterapia poderia ter ajudado bastante. Germer podia ter entendido que ele tinha expectativas exageradas e irreais sobre um possível sucessor, e que ao mesmo tempo que ele queria que isso acontecesse, ele também sabotava a independência de quem mostrava a iniciativa. Por outro lado, o Grant também podia ter entendido que o comportamento dele errático e muito revolucionário iria gerar uma resistência no Germer, mas que não precisava virar o antagonismo. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo WhatsApp ou pelos links na tela e na descrição. Eu sou o terapeuta junguiano e eu trabalho com esse tema e outros dentro do autoconhecimento, o bem-estar e a saúde mental. O Grant também foi muito amigo do pintor e avô da magia do caos, Alcin Osman Spare, e do pai da bruxaria, Gerald Gardner. Se você não viu ainda o vídeo que eu falo sobre isso, o link vai aparecer agora na tela.